Fala galera, tudo bem? Nós estamos juntos aqui para mais uma vez com esse tema do episódio número 5, discutir um pouquinho se o perdão é bom para quem perdoa. E para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos acompanhar a pergunta da nossa jovem. Qual a importância dos sacrifícios orientados no livro de Levítico? E aí, Kênio? Uau! Ela fez essa pergunta excelente e super ampla, né? Mas tratando-se do tema que nós estamos falando hoje, talvez a mais proeminente das importâncias, talvez aquela que mais salta aos nossos olhos, seja justamente a do perdão. O sacrifício, ele era uma representação daquilo que Cristo faria por nós no sacrifício da cruz do Calvário. E dava para aquele que sacrificava o cordeiro a importância, a relevância, a seriedade, a profundidade e a gravidade do pecado, da consequência e do que Deus estava fazendo por ele. Então, por isso que o sistema do sacrifício foi tão crucial para entendermos qual a importância do perdão. Interessante, né, galera? Foi direto ao ponto, qual a importância, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Kenio aqui, pastor Gleison. Mano, é o seguinte, né? Imagina que algumas vezes na Bíblia a gente viu alguns sacrifícios que não tiveram valor nenhum, né? Então, às vezes, o simbolismo era importante quando o adorador entendia o que realmente ali estava sendo feito, né? Tinha muita gente que já estava fazendo aquilo de forma robótica, né? Então, a gente vê algumas coisas na Bíblia, assim, mais vale obediência do que holocaustos. Mais vale realmente a gente vivenciar uma experiência do que sacrifícios. Todo sacrifício, como um fim em si mesmo, talvez não tenha valor nenhum. Mas quando a pessoa em contrição, igual o Kenny falou, né, entendia que ali estava sendo mediado, são palavras difíceis, né, que a Bíblia coloca, propiciado, né, expiado, culpa, para receber perdão. Então, assim, quando a pessoa ela realmente entendia esse simbolismo e ia para lá com o coração, né, quebrantado, aí eu fico imaginando aquela cena bonita, né, que a Bíblia fala que o sacrifício era aceito como oferta aceitável e do céu Deus mediava o perdão ali pro pecador que saía dali limpo, né, salvo, perdoado. Então isso é muito legal, né, mas algumas vezes na Bíblia, quem sabe a gente viu o jeito robótico, né, de fazer isso. Era interessante que em Romanos 3:24 havia aquela proposição de Jesus como aquele que seria o sacrifício por nós. E em Levítico, quando o pecador levava um animalzinho bem para sacrifício ali, colocava a mãozinha para confessar os pecados, remetia à cruz. Se no sacrifício do animalzinho ali tinha ele sendo sacrificado no lugar do pecador, na cruz tinha Cristo de braços abertos para esperar a todos. Como o perdão de Jesus pode nos ajudar a entender que perdoando ao outro nós somos perdoados também? Qual que é o benefício que a gente pode ter em relação a isso, Kenny? Nossa, perdoar é um dos atos mais desafiadores do cristianismo. Sem sombra de dúvidas, o perdão é talvez o elemento mais sacrificial de qualquer pessoa em relação ao outro. Perdoar não é simplesmente extinguir aquilo que um dia aconteceu, mas é, antes de tudo, ressignificar, dando nova ótica sobre aquilo que aconteceu. E isso acontece conosco. Certa vez eu vi uma pessoa explicando sobre perdão e eu achei isso simplesmente espetacular. Ele disse: seria sobre-humano e talvez até inconcebível imaginar que o pecado de outra pessoa conosco faria com que a gente, no perdão, esquecesse de maneira mágica. Isso jamais aconteceria. Você não simplesmente aperta o botão e esquece. Mas o perdão é justamente você decidir fazer com que aquilo pare de doer. É a cicatrização que só acontece no milagre divino. Então, eu penso que quando nós vemos o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, pelo poder dele, a gente pode dizer, então eu posso também fazer pela vida de outro que também me feriu, que também me machucou, que também fez algo que, de alguma maneira, eu jamais conseguiria esquecer. Perdoar é, antes de tudo, fazer para o outro aquilo que Deus fez primeiro em nós. As leis de Levítico, elas diziam o que iria acontecer com aquele que era culpado. E culpado deveria morrer. O fato de você se familiarizar com alguém que você gostava, apesar de ser um simples animal, mas levá-lo até o sacrifício, identificava como você pagaria pelo preço do pecado que você havia cometido. E quando a gente sabe, pastor Henrique, que Jesus fez isso em nosso lugar,
qual liberdade a gente tem de poder se achegar a ele dentro desse processo? Então, sabendo que a gente não merece e alguém pagou um preço que é intangível, né? Não tem como quantificar. Por nós, eu acho que isso motiva a gente a viver sob esse perdão. Ou seja, o perdão de Cristo é acessível. É um sacrifício, é uma oferta que ninguém poderia levar até o altar. E isso sendo realmente algo acessível, mostra que a gente precisa viver sob esse perdão. Como é que funciona isso? Eu preciso viver para pedir perdão a quem preciso e para também perdoar a quem me ofendeu, mesmo que não seja fácil. Né? Porque a grande questão é essa. E quem sabe um grande conselho aí, né, Gleice? É que quando a gente consegue conciliar de forma vertical o nosso perdão, então eu pedi perdão a Deus e ele me deu o perdão dele, fica mais fácil acertar horizontalmente o perdão para quem a gente precisa ou pedir, né, para quem a gente ofendeu também. Talvez na linha inversa a gente nunca vai conseguir vivenciar isso, mas resolvendo de forma vertical primeiro, acho que fica fácil. Sabe o que me ocorre? É que quando eu confesso, eu percebo quão fundo eu fui. Quando eu olho para o sacrifício, eu percebo quão profundo Deus foi para me puxar. E aí, a partir disso, eu percebo que em Deus é possível fazer pelo outro aquilo que ele fez por mim também. Que legal. Se em Levítico a gente tinha todo o processo que ensinava o pecador a ir até o sacrifício e oferecê-lo para adquirir perdão, na cruz não haviam dedos apontados, haviam braços abertos para poder perdoar e aceitar a todos. É isso aí, galera. Foi top hoje, foi tamo junto.